Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre Pérola de Grande Valor. E hoje nós vamos ter a segunda aula sobre Mateus, sobre a tradução que Joseph Smith fez sobre Mateus. E você que gosta de falar sobre esse assunto, você que gosta de comentar, de aprender mais sobre o Evangelho, não esquece de dar aquele like aqui embaixo do vídeo e também não esquece de compartilhar essas coisas com os seus amigos, beleza? É bem importante que você possa compartilhar, é bem importante também que eles possam se inscrever no canal para que todos possam ter mais chance de conhecer essas coisas tão relevantes que são feitas aqui no canal, beleza? Não esquece de fazer isso não, ok? Uma outra coisa bem importante, eu estou com outro canal, não sei se você já está sabendo, outro canal chamado Geek Lestat. É um canal que eu falo sobre o mundo nerd mesmo, né? O mundo aí da galera que gosta de quadrinhos, do pessoal que gosta de bonecos, de reviews de filmes, etc. Então eu vou deixar o link aqui também na descrição, logo embaixo, para que você possa conhecer também esse canal. E se você desejar, você possa se inscrever lá também para ficar de olho aí na minha coleção, ok? Eu vou estar sempre apresentando alguma coisa da minha coleção nesse outro canal, beleza? Então vamos começar então. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a primeira parte ali de Mateus 1, né? A gente foi lá do capítulo, ou melhor, no Mateus 1 na verdade é um capítulo só, mas a gente foi do versículo 1 até o 21, se eu não me engano. E nesse capítulo da aula passada a gente falou um pouquinho sobre a destruição de Jerusalém. Por que essa destruição ela precisava acontecer, né? E a gente falou também que o Senhor protegeria os filhos dele, né? De qualquer forma, né? Haveria uma certa proteção para os israelitas, apesar de tudo que ia acontecer com eles. E hoje, na nossa aula, a gente vai falar da segunda parte, porque, na verdade, os apóstolos fizeram duas perguntas para o Senhor, não sei se vocês lembram disso. A primeira pergunta foi sobre quando que o templo de Jerusalém ia ser destruído, a cidade ia ser tomada e tudo mais, quando aquilo ia acontecer. E a gente viu na aula passada, que foi 70 depois de Cristo, que várias coisas começaram a acontecer ali que estão relacionadas a esse assunto. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a segunda pergunta que os apóstolos fizeram, que era sobre a volta de Jesus Cristo. Quando que iria acontecer a salvação daqueles que acreditavam em Jesus Cristo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Então, se você gosta desse assunto, fique aí. Não esquece aí de comentar aí embaixo também, que é bem importante esses comentários que vocês deixam, beleza? Então, começando aqui, a gente vai falar um pouquinho logo de cara do versículo 22, que é o primeiro versículo que faz parte desse jogo de escrituras de hoje aqui. E lá fala o seguinte: porque nesses dias surgirão também falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os eleitos, que são os eleitos de acordo com convênios. Então, Jesus Cristo aqui ele começa a profetizar a respeito do fim do mundo. E ele fala basicamente aqui de uma das coisas que iria acontecer em relação ao final dos tempos. Né? A gente viu na aula passada o que significa realmente o fim do mundo, né? E aqui ele começa a falar um pouquinho, então, sobre os falsos cristos, falsos profetas. E fala que interessante sobre isso, né? Que ele fala que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os eleitos. Então, até os eleitos poderiam, então, ser enganados aí pelos falsos profetas. Okay? Então, a gente começa a ver aqui a seriedade de tudo isso que o Senhor está falando aqui em relação à questão de termos falsos profetas aqui nos últimos dias. Mas me fala você consegue ver isso hoje em dia? Você consegue ver essa questão de falsos profetas? O que é um falso profeta para você? Então, quando Cristo está falando aqui sobre falsos profetas, o que isso quer dizer? Ele está relacionado somente a pessoas? Ou ele está relacionado a instituições? Ou ele está relacionado às duas coisas juntas? O que significa falsos profetas? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre isso. O que ele fala
bastante sobre isso aqui. Por que é falado tanto sobre isso? O Ed Bruce Hermancock, ele falou o seguinte: falsos cristos, falsos redentores, falsos salvadores. Haverá realmente homens que alegarão estarem cumprindo as profecias messiânicas e que se apresentarão para oferecer seu sangue pelos pecados do mundo? Será possível que algum dia dirão: eu sou o caminho, a verdade e a vida, vinde a mim e sede salvos? Ou que outros profetas estão voltando em glória, tendo feridas em que o verdadeiro Cristo foi ferido na casa de seus amigos? De fato, existem pessoas loucas que supõem serem Deus, ou Cristo, ou o Espírito Santo, ou qualquer outra coisa. No entanto, ninguém, a não ser os mais fanáticos e loucos dentre os homens, darão atenção a essas pessoas. Até um carinha que chegou a fazer isso aqui lá nos anos 90, lá no início do ano 2000, aqui no Brasil, né? E ele tinha até muitos seguidores aqui, tudo mais. É meio maluquice, basicamente. A promessa de falsos cristos que enganariam, se possível, até os próprios eleitos, desviando aqueles que fizeram o convênio eterno com o Senhor, é um mal muito mais sutil e insidioso. Falso Cristo não é uma pessoa. Olha que interessante que ele fala aqui. É um falso sistema de adoração. Uma igreja falsa, uma seita falsa que afirme: eis aqui a salvação. Aqui está a doutrina de Cristo. Venham e acreditem nessas coisas e vocês serão salvos. É um conceito ou filosofia que afirma que redenção, salvação, santificação, justificação de todas as recompensas prometidas podem ser alcançadas de um modo diferente daquele estabelecido pelos apóstolos e profetas. Então aqui a gente fica bem claro para a gente o que significa um falso profeta. Então, falso profeta não é uma pessoa. É o que ele falou aqui. Né? Um falso profeta é um falso sistema de adoração. É uma igreja falsa. Uma seita que afirme: eis aqui a salvação, aqui está a doutrina. E tudo aquilo que, na verdade, vai de oposto ao que Cristo ensinou. Isso é o falso profeta. Hoje, durante esse encontro nosso aqui, eu vou falar de várias citações, né? Eu pude pegar várias citações aqui de vários lugares, entre eles o Manual do Instituto de Pérola de Grande Valor também. Mas o Elder Ballard falou o seguinte: ele nos alertou a respeito de falsos profetas e mestres. Ele falou o seguinte: Jesus advertiu várias vezes que antes de sua segunda vinda surgirão muitos falsos profetas. E esses falsos profetas enganarão a muitos. Então, continuando aqui, esses falsos profetas, eles vão ter o poder de enganar várias pessoas. Então, não é uma coisa tão simples assim, é uma coisa muito séria. Como apóstolos do Senhor, é nosso dever servir de atalaias na torre, alertando os membros da igreja para terem cuidado com falsos profetas e falsos mestres que aguardam o momento adequado para enganar, destruir a fé e destruir o testemunho. Hoje prevenimos a todos. Estão surgindo atualmente falsos profetas e falsos mestres. E se não formos cautelosos, mesmo aqueles que são membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo serão vítimas de suas ciladas. É bem sério isso, né? Quando pensamos em falsos profetas e falsos mestres, costumamos imaginar aqueles que advogam uma doutrina obviamente falsa, ou presumem ter autoridade para ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo de acordo com a sua própria interpretação. A gente deve tomar muito cuidado com isso, a própria interpretação. Frequentemente, partimos do princípio de que essas pessoas estão ligadas a pequenos grupos radicais, grupos que estão à margem da sociedade. E, na verdade, muitas vezes não é isso que acontece. E ele fala: contudo, reitero que há falsos profetas
E há falsos mestres que são membros, ou pelo menos consideram-se membros da igreja. Existem pessoas que, sem autoridade, reivindicam a aprovação da igreja para seus produtos e procedimentos. Tome cuidado com elas. Portanto, sejamos cautelosos em relação aos falsos profetas e falsos mestres. Tanto homens como mulheres, que se autodesignam mensageiros das doutrinas da igreja e procuram espalhar o seu falso evangelho e atrair seguidores, patrocinando simpósios, livros, jornais que contestam a doutrina fundamental da igreja. A gente deve tomar muito cuidado com isso aqui, né? Porque ele está falando de pessoas, até mesmo membros, que às vezes usam de certas artimanhas, e podem ser vídeos também aqui no YouTube, por que não? Né? Para que possam contestar doutrinas fundamentais da igreja. Tome cuidado com aqueles que falam e publicam coisas contra os verdadeiros profetas de Deus, que pregam as suas próprias ideias com entusiasmo, né? Na verdade, eles vão estar bem entusiastas em relação a isso, não tendo a menor consideração pelo bem-estar daqueles que se desencaminham. Como Neor e Corior, lá no livro de Mórmon, eles usam de sofismas para enganar e atrair pessoas para suas crenças. São os homens que se estabelecem como luz, uma luz para o mundo, a fim de obter lucro e louvor do mundo. Não procuram, porém, o bem-estar de Sião. O presidente Joseph F. Smith, ele advertiu-nos acerca dessas pessoas quando falou do orgulhosos, pretensiosos, que imaginam saber mais ou compreender melhor as coisas dos outros. Eles acham que sabem muito mais do que outras pessoas. Então, o que eles fazem com essa sabedoria deles? Eles interpretam as regras de acordo com as suas próprias ideias. E essas ideias, então, se tornam leis para si mesmo, e eles se colocam numa posição de único juiz de suas próprias nações. Isso é o que a gente pode chamar, então, do que significa falarmos aí de um falso profeta. Você que já leu o livro de Mórmon e lembra da história de Corior, lembra da história desses anticristos, né, desses falsos profetas, o que mais te chamava a atenção na maneira como que esses caras eles conduziam as ideias deles? E por que a gente deve tomar tanto cuidado com isso? Não é à toa que durante essa primeira parte aqui o Senhor advertiu tanto a respeito disso. Então, os eleitos, de acordo com o convênio do Senhor, aqueles que são membros da igreja, eles foram avisados para terem cuidado. Então, o Senhor ele está nos advertindo bastante aqui em relação a isso. Por que você acha que o Senhor está falando tanto sobre isso, principalmente nesses últimos dias? O presidente Joseph F. Smith, ele alertou o seguinte: não nos esqueçamos de que o demônio tem grande poder na Terra, que por todos os meios possíveis, ele vai procurar obscurecer a mente humana, para depois enchê-la de falsidade, engano, com aparência de verdade. Satanás, ele é um hábil imitador. E à medida que a veracidade do evangelho é dada ao mundo, em profusão sempre crescente, ele também propaga o engodo da falsa doutrina. Ou seja, a partir do momento que o evangelho está crescendo tanto no mundo, isso incomoda as hostes dele. Então, ele faz da mesma forma também. Acautelem-se contra essa falsa corrente, porque ela não vai trazer nada para você, a não ser decepção, miséria e morte espiritual. Ele é chamado pai da mentira e tornou-se tão adepto delas através dos séculos de prática do seu trabalho, que, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos.
Isso está lá em Doutrina do Evangelho, na página 344. E aqui o Senhor ele continua falando, né, no versículo 23. Eis que vos digo essas coisas por causa dos eleitos. E também ouvirei de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos inquieteis. Quando ele fala aqui inquieteis, na verdade ele está falando vede que não vos amedronte, né? Não fique amedrontado sobre essas coisas. Pois tudo que vos disse deve acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, o Senhor está falando todas essas coisas de falsos profetas, que enganariam também até mesmo os eleitos, sobre guerras, rumores de guerras, tudo isso iria acontecer, mas ainda não seria o fim. Eis que falo por causa dos meus eleitos, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Irmãos, nós temos visto isso acontecer. A gente viu isso lá no livro de Apocalipse, a gente viu isso no livro de Isaías, e agora a gente está vendo aqui também no livro de Mateus. Coisas que realmente estão acontecendo. Né? Nós estamos vendo uma guerra acontecer lá na Rússia, né? Toda aquela movimentação que está acontecendo. Será que não vai trazer consequências para o restante do mundo? Né? Será que a gente está achando que aquilo é um fator isolado, que está lá acontecendo na Europa e vai ficar por lá mesmo? Não são rumores de guerras. As guerras estão acontecendo. Já tem acontecido. Né? E ela só está aumentando, na verdade. O Senhor, ele está no comando de todas as coisas. Ele sabe o fim desde o começo. E por isso que ele nos deu um roteiro para a gente poder se preparar para o fim. Ele disse para a gente o que queria acontecer, quais coisas aconteceriam e quais coisas poderiam acontecer. Lá no versículo 25 ele falou o seguinte: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está nas câmaras secretas, não acrediteis. Então, ainda falando dos sistemas religiosos falsos, né, das falsas doutrinas, né, ele fala o seguinte aqui, ó: se falar que está lá no deserto, não saiais. Se falar que está nas câmaras secretas, não acrediteis. Ou seja, não importa o que seja falado, não entre nesse barco. É isso que ele está falando para a gente. O Elder Bruce McConk, ele falou o seguinte: se esses falsos sistemas religiosos, com seus falsos mestres, convidarem vocês ao deserto para encontrar Cristo, em uma vida de ascetismo, ou seja, de extrema abnegação, não sigam esse sistema. Ele não está lá. Se eles chamarem você para as câmaras secretas de reclusão monástica, ou seja, de isolação do mundo, por exemplo, para que possam encontrar Cristo, não acreditem. Ele não está lá. E é incrível como esse fanatismo ele pode acontecer, porque a gente já viu isso acontecer na história da humanidade, né? Teve uma história que foi bem impactante, isso aconteceu lá nos anos 90. Uma pessoa fez acreditar que aquele ia ser o último dia, né? Que, na verdade, o mundo iria acabar no dia seguinte. Então, ele convidou algumas pessoas para que fosse a um lugar, e nesse lugar eles alegaram, né, que estariam se isolando para poder estarem isolados ali do mundo, já em preparação para a segunda vinda de Cristo. E eles se isolaram naquele lugar e, na verdade, todo mundo foi encontrado morto ali depois. Eles se mataram, basicamente. Né? Não sei que substância eles utilizaram ali para se matar, não lembro muito bem dessa história, mas eu lembro que foram várias pessoas que se juntaram nesse local em preparação para a segunda vinda e se mataram. Né? Ou seja, foram atrás de uma doutrina falsa e perderam a sua vida.
né? Então, assim, precisamos tomar cuidado. No versículo 26 fala o seguinte: porque assim como a luz da manhã sai do oriente e brilha até o ocidente e cobre toda a terra, assim também será a vinda do Filho do Homem. Lembrando, galera, que essa aula de hoje, nós estamos falando sobre a segunda pergunta dos apóstolos, que é: quando seria a vinda do homem? Quando é que Cristo voltaria? E aqui ele fala uma coisa bem interessante, né, sobre o brilho que a segunda vinda de Cristo traria para o mundo. E o Elder Bruce R. McConkie, ele falou o seguinte: todas as pessoas haverão ao mesmo tempo esse brilho da segunda vinda. Essa luz se espalhará por toda a terra como a luz da manhã. Sem dúvida alguma, é a esse respeito que Isaías declarou: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor disse. Sem dúvida alguma, é a esse respeito que nossas revelações declaram. Preparem-se para a revelação que virá quando o véu que cobre meu templo, em meu tabernáculo, que oculta a terra por retirado, e toda a carne juntará e me verá. Sem dúvida, esse é o dia a respeito do qual Zacarias profetizou. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem expressa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Várias escrituras falam sobre isso, como isso vai acontecer, como é que essa luz vai se espalhar pelo mundo. O profeta Joseph Smith, ele falou o seguinte: eu profetizo que os sinais da vinda do Filho do Homem já começaram. Isso lá em 1830 e pouco, hein? Haverá uma peste desoladora após outra. Em breve teremos guerras e derramamento de sangue. A lua se tornará como sangue. Eu presto testemunho dessas coisas e de que a vinda do Filho do Homem está próxima, mesmo às portas. O presidente Harold B. Lee falou o seguinte: afirmou que os sinais estão hoje sobre nós. Estamos vendo os sinais de nosso tempo, como foi predito pelos profetas e pelo próprio Mestre. E também, lá no versículo 30, e também por sobejar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o que não for vencido, esse será salvo. Precisa falar muito sobre isso, do que a gente está vendo hoje em dia, né? De filhos matando pais, pais matando filhos, esposas esquartejando marido, etc. Então, o amor de muitos esfriará. Sobre uma visão que Joseph Smith teve sobre o futuro do mundo, ele falou o seguinte: eu vi homens caçando os próprios filhos, irmãos assassinando irmãos, mulheres matando as próprias filhas e filhas atentando contra a vida da própria mãe. Isso acaba virando até filme, né? É incrível uma coisa dessa. Vi exércitos armados para enfrentar outros exércitos. Vi sangue, desolação, incêndios. O Filho do Homem disse que a mãe se voltaria contra a filha e a filha contra a mãe. Essas coisas estão às portas. Isso era Joseph Smith falando lá em 1830. A gente está vendo isso hoje em dia. Elas seguirão os santos de Deus de cidade em cidade. Satanás se enfurecerá e o espírito do diabo está enfurecido agora. Ele disse mais tarde: profetizo em nome do Senhor, Deus de Israel. Está reservada a essa geração a angústia, a ira, o afastamento do Espírito de Deus na face da terra, até que por fim seja visitada por uma armadura completa. Essa geração é tão corrupta como foi a geração dos judeus que crucificaram Cristo. E se Cristo estivesse aqui hoje,
pregasse a mesma doutrina, essa geração mataria. Como que é sério isso? É saber que essa geração é uma geração que mataria o Senhor Jesus Cristo se aquela mesma doutrina que ele pregou lá estivesse sendo pregada aqui por ele. Outro sinal também em relação à segunda vinda de Cristo, ele fala sobre o evangelho sendo pregado em todo mundo. Né? Ele falou o seguinte em versículo 31, e também esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, ou seja, a destruição dos inimigos. Que é o que a gente falou na aula passada, né? Quando a gente está falando do fim do mundo, a gente não está falando do fim da terra. A gente está falando sobre o fim da iniquidade, o fim dos inimigos. E tem uma citação bem interessante aqui, que eu gosto muito dela. Era uma citação que a gente tinha que falar na missão todos os dias, antes de sair de casa, né? E, não sei se você que está vendo aí fez a mesma missão que eu lá em Florianópolis, mas isso era uma das regras da missão. A gente tinha que falar sobre o estandarte da verdade todos os dias. E essa citação fala o seguinte: o estandarte da verdade foi erguido. A mão do ímpio não conseguirá impedir que o trabalho progrida. Pode haver perseguições, multidões iradas podem reunir-se, exércitos podem ser convocados, a calúnia pode difamar, mas a verdade de Deus prosseguirá adiante, destemida, nobre e independente, até que tenha penetrado todo o continente, visitado todas as regiões, varrido todos os países, soado em todos os ouvidos, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová declare: está concluído o trabalho. Eu tinha essa citação memorizada, mas não era dessa forma, não. Essa linguagem aqui, as palavras foram atualizadas. Também eu fiz missão lá em 98, né? 1998, faz tempinho. Mas eu lembro que todos os dias a gente tinha que falar isso para nos lembrar que essa palavra chegaria a todas as pessoas. E que nós estamos envolvidos nesse processo, seja aqui nessa terra, nesse mundo, ou seja no próximo, né? na vida pós-mortal. O Elder Talmage, ele disse o seguinte: quando houver sido completado esse testemunho entre as nações, então virá o fim. E as nações verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e com muita glória. Isso está lá no livro Jesus o Cristo. Na aula passada, nós falamos sobre a abominação da desolação. E aqui ele continua falando sobre isso, no versículo 32. E também será cumprida a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. E imediatamente após a aflição desses dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Os poderes do céu serão abalados. Lá no 36, e como eu disse antes, depois da aflição desses dias e de os poderes do céu serem abalados, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e com muita glória. Vou falar do seguinte pelo presidente Bruce R. McConaughey: quando o Senhor voltar, haverá tamanha lamentação e clamor entre os iníquos e entre os ímpios, como nunca houve na terra. Porque o verão terá passado, a colheita terá sido concluída, e a alma deles não estará salva até aquele momento. Esse é o grande evento que concluirá os últimos dias. Cristo virá para estabelecer um reino terreno por 1000 anos sobre a terra. Então, a gente falou disso lá no livro de Apocalipse,
Também falamos disso no livro de Isaías. Então, sobre a questão do milênio. E fala aqui o seguinte, na regra de fé, né? A 10ª regra de fé, fala sobre o milênio, né? E lá em Doutrina e Convênios 133, 49, fala o seguinte, é tão grandiosa, e tão grandiosa será a glória de sua presença, que o sol esconderá a face da vergonha. A presença do Senhor será como fogo de fundição, que queima, e como fogo que faz ferver as águas. O que for de elementos derreter-se-á com calor fervente, e as montanhas se escoarão na presença de Cristo. Nessa ocasião, os santos justos serão vivificados e se reunirão ao que estiverem dormindo nas sepulturas, que também serão arrebatados para encontrarem com Cristo. Lá no meio do pilar do céu, Cristo descerá à terra, como para o céu o vistes vir. Com a vida de Cristo, terá início a era milenar de paz, harmonia e justiça. E por causa dessa paz, harmonia e justiça, Lúcifer não terá poder sobre o coração do povo, porque eles vão viver em retidão, e o Santo de Israel estará reinando sobre toda a terra. Irmãos, eu sei que essas coisas são verdades. Elas não estão nas Escrituras para somente servirem como um conto a ser contado para todas as pessoas. Elas estão nas Escrituras, como eu falei antes, né? Porque elas são um roteiro sobre o que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. E nós falamos aqui nesse vídeo sobre várias coisas. Eu espero que essas coisas façam sentido para você, que possam nos ajudar a nos preparar melhor para uma segunda vinda mais digna para nós. Que nós possamos estar mais preparados para isso. Mas me conta você, o que você gostou desse nosso bate-papo de hoje? Né? Nós falamos sobre vários tópicos aqui, falamos sobre falsos profetas, falamos sobre a luz de Cristo, né? A luz que vai brilhar sobre o mundo ali na ocasião da segunda vinda. Falamos também sobre a questão das guerras, das pestilências, né? A gente falou sobre o reino milenar que vai começar. Mas me fala aí, o que você mais gostou? Nós estamos terminando, né, o nosso estudo aqui sobre Mateus, que foi feito ali em Pérola de Grande Valor. Né? Nós teremos mais uma aula aí sobre esse assunto, relacionado ao livro de Mateus. E eu espero que com essas aulas, esses nossos bate-papos aqui, várias dúvidas que vocês possam ter estejam sendo esclarecidas. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário, beleza? Eu sempre estou olhando e eu dou um jeito de responder depois, ok? Obrigado aí pela sua participação, obrigado pelos seus comentários de sempre. Não esqueça de dar aquela curtida, compartilhar com seus amigos e convidarem seus amigos para se inscrever aqui no canal, beleza? Grande abraço para você e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.